Bom, vou começar então. Meu nome é Arthur, eu faço parte do projeto de extensão do CEPF, que se chama O que Estamos Lendo, que essa vai ser a primeira vez que a gente vai fazer online, mas isso eu já explico. O CEPF ele faz parte do Instituto de Filosofia da UF e significa Centro de Estudos e Pesquisas Filosóficas e Interdisciplinares. O projeto é um projeto de extensão desse projeto maior, que está localizado no Instituto de Filosofia da UF, Universidade Federal de Uberlândia, para quem não é de Uberlândia, que é o caso da Maria, por exemplo. O nosso projeto foi criado e é conduzido por alunos da graduação e da pós-graduação da filosofia lá da UF. Eu estou aqui representando uma galera maior, que eu não vou citar o nome de todo mundo, senão eu esqueço alguém, posso correr o risco de esquecer alguém, mas é um grupo de alunos que faz o projeto acontecer, não sou só eu fui só o escolhido para estar aqui hoje. Qual que é o objetivo do nosso projeto, que hoje a gente convidou a Maria? O nosso objetivo maior é de compartilhar de modo mais corriqueiro conhecimento. O que a gente está lendo, pensando, criando, escrevendo, e compartilhar também o nosso trabalho. Como o projeto nasceu no Instituto de Filosofia e por alunos da filosofia, a gente queria um espaço mais corriqueiro, para além dos que a gente já tem disponível, que são bons, mas que a gente possa, no dia a dia, compartilhar mais nosso trabalho, as nossas inquietações, o que a gente está fazendo também, tanto academicamente quanto no dia a dia do nosso trabalho. A origem do nome, né, do que estamos lendo, tem uma origem simbólica numa coisa que é cotidiana nossa, né? Imagino que seja aí na UFSC também, que é nos corredores perguntar o que o colega está lendo, o que ele está fazendo. E com essa pergunta do que está lendo, a gente nunca quer saber só o sentido literal, né? A gente quer saber o que a pessoa está estudando, investigando, pensando, fazendo, com que interlocutores ela está trabalhando, né? São várias coisas numa pergunta assim que aparentemente que é simples, né, mas que é do cotidiano, que é fácil de fazer, né? E a nossa intenção é de realizar mais do que o sentido literal da pergunta com o nosso projeto, que é saber o que a gente está produzindo, pensando e fazendo, não só lendo. E a ideia do projeto é de romper um pouco com essa solidão, digamos, da leitura, né, que faz parte principalmente do método da filosofia. Nem sempre a gente pode ter acesso aos nossos interlocutores diretamente, né, igual hoje, então a gente precisa de ler, né, e isso às vezes é um pouco solitário, a gente quer compartilhar, né, esse processo e tanto o resultado com os colegas, e muitas vezes na correria ou por vários motivos a gente não tem tanto tempo ou não tem uma oportunidade de fazer isso de maneira mais corriqueira. Para saber, eu acho que basicamente é isso o objetivo do nosso projeto. E para saber melhor como é que funciona, tem numa postagem o site. O Instagram não permite a gente colocar o site. Vocês podem olhar, acessar o site do CEPF para saber como é que funciona, se alguém quiser participar. Mas assim, de antemão, a ideia básica do projeto é indicar uma leitura relacionada ao tema da pessoa que vai falar. Ou seja, o nosso mote é falar sobre algo, falar sobre o que a gente está lendo, pesquisando, pensando, etc. E a ideia básica é sempre indicar uma leitura. E como eu disse, esse é o nosso primeiro encontro online, por causa da situação de que a gente está tendo que ficar em casa, as atividades estão suspensas, e a gente pensou, né, num jeito de como diz, burlar isso e poder também conhecer o trabalho de pessoas de fora que não são só da UF, né, não são só de Uberlândia, e ampliar a ideia do nosso projeto de conhecer também o que os outros colegas estão fazendo em qualquer lugar do país, né, qualquer pessoa que se dispor a vir falar aqui. Travou ou ainda está? Não, tá tudo certo. Tá tudo certo? Eu acho que é isso.
E a gente ficou muito feliz, eu particularmente, que a Maria aceitou o nosso convite, porque foi vendo uma live dela, ela fez mais de uma, mas uma em específico que ela fez com o Fábio, que eles ficaram indicando leituras e falando sobre um monte de tema legal, que veio na minha mente, né? Por que a gente não pode fazer também o nosso, né? Sendo que o propósito é parecido, é filosofia também, tá dando certo, foi muito legal. Aí eu convidei ela justamente por isso, né? Já que ela já tá nesse movimento, tá super empolgada, toda semana fazendo, acho que seria o começo ideal para a gente. E sobre o projeto é isso. Agora eu vou apresentar a Maria. Maria Alice é professora, doutora em Ética e Filosofia Política pela UFSC. Ela é cogestora da Aldeia da Conceição, que é um espaço esportivo social, e ela vai falar sobre direitos aos animais sencientes. A indicação da leitura que ela fez é da própria tese, que o título a própria tese dela, que ela defendeu no doutorado, o título é O Direitos aos Animais Sencientes, Perspectivas Ética, Política e Jurídica a partir do conceito de direito em Hart. No link da postagem do nosso Instagram tem o link do repositório da UFSC para quem quiser baixar e ler, mas numa pesquisa rápida no Google com o nome dela e Direitos aos Animais Sencientes, vocês também conseguem achar. Seja bem-vinda, Maria Alice. Seu presente, fale sobre você e sobre o que você vai falar para a gente. Fica à vontade. Obrigada. Pode deixar, que falar não é problema para mim, não. Ao contrário, eu falo demais. Bom demais. Então, muito obrigada pelo convite. Estendo esse agradecimento aos colegas que aceitaram, então, me como a primeira convidada nessa versão online do projeto. Desde que tu entrou em contato comigo, eu fiquei muito feliz. Primeiro, porque quando eu comecei a fazer a live, eu não imaginei que eu ia alcançar um público diferente dos meus amigos, que já eram meus inscritos. E aí me apareceu um estudante de filosofia, né? A gente trocou algumas coisas e para mim foi muito especial. Muito especial te ver em outras lives também, que eu divido como Fábio. Inclusive, o Fábio está aqui assistindo. E é muito especial para mim porque esse movimento que vocês estão fazendo de reinvenção do projeto é também um movimento que eu fiz, assim, né? Eu não sou uma pessoa muito, apesar de usar muitas redes sociais por conta do Floripa Vai, eu não sou uma pessoa muito do vídeo. Eu nunca fazia nada no vídeo. Quando eu dava aula no ensino à distância da UFSC, eu odiava ler, depois ver assim, a gravação, sabe? Eu não gostava. Então tá sendo um momento tão interessante porque eu tô gostando e tá sendo terapêutico porque eu tô, assim, tendo bastante cuidado e amorosidade comigo mesma nesse processo, porque, na verdade, sou uma professorinha, assim, bem de quadro, de exercício na sala de aula, sabe? Então, é muito bacana aproveitar esse espaço e saber que ele está sendo bem explorado, porque surgiu convites como esse de fazer online também esse seu projeto, que eu achei maravilhoso. Essa pergunta, o que vocês estão lendo, é realmente algo muito comum na UFSC também, só que chega uma hora, quando tá no doutorado, que tu lê sempre as mesmas coisas, né? E aí eu lembro de uma época que umas amigas, a gente se encontrava, assim, umas amigas muito engraçadas, aí eu perguntava, e aí, gente, o que vocês estão lendo? E elas diziam, tô lendo uns blogs de moda, tô vendo uns tutoriais de maquiagem. E aí a gente acabou, no final, aderindo essa, assim, sempre que se encontrava, queria falar de alguma coisa que estava vendo ou lendo, que não da filosofia diretamente da nossa pesquisa, porque chega uma hora que fica cansado, né? E aí isso mostra um movimento muito interessante, que já que falamos do Fábio, eu e o Fábio estamos sempre buscando, que é aproximar a filosofia, os conteúdos que a gente estuda na academia, com as nossas vivências do dia a dia. Então, assim, meu orientador dizia que eu era uma filósofa pop, porque eu queria pensar todas as questões cotidianas, assim. Então, pensar, por exemplo, moda, né, coisas que a gente nem sempre vê na academia, é uma coisa que me interessa bastante. Mas vamos lá, né? Já fiz um parênteses aqui bem geral, nada a ver com o tema em si, que é sobre a minha tese de doutorado, que é um tema bastante cotidiano, porque eu falo de veganismo, falo de relações éticas, algo que é inerente a todo mundo, né? Quero falar, sobretudo, de uma
fundamentação de todos os sistemas normativos, é por isso que eu falo do direito, do jurídico, do que é o campo jurídico, falo da moral e da ética, falo da política no âmbito social, de políticas públicas. Então, é realmente algo, né, de acordo com o meu título de filósofa pop, ou filósofa cool, né, como a minha tia acabou de escrever. Então, Arthur, vou te contar como eu imaginei falar da minha tese, tá? Uhum. Eu imaginei o seguinte, quando o Arthur me perguntou, Maria, você quer falar de alguma coisa? Pode ser qualquer coisa, qualquer livro. Eu pensei, eu quero falar da minha tese, né? Faz tempo que eu não falo diretamente, assim, da minha tese. E eu tenho esse ano eu quero transformar ela em livro. Então, para mim é muito especial estar falando dela já para mim como um livro, sabe? Porque é claro que o livro vai ser exatamente o conteúdo que está ali na tese de doutorado e que o link está no repositório da UFSC, que é só colocar meu nome no Google que aparece. Mas tem uma relação diferente quando a gente traz para a materialidade um livro mesmo, quando ele está disponível na livraria e tudo mais. Eu tenho entendido isso e minha meta desse ano, minha única meta desse ano, meta mais assim, né, grande, é transformá-lo em livro. Então, eu quero falar da minha tese como se ele fosse um livro e eu estivesse apresentando esse livro para vocês. Legal. Então, falar de uma maneira geral o que tem no meu livro sobre direitos animais, que pode ser usado tanto para um pesquisador de ética animal, como é o caso do Arthur, que estuda essas questões, ou pode ser usado também para pessoas que querem estudar filosofia de uma maneira mais básica, então tanto básica quanto aprofundada, ou pode ser visto de uma maneira mais didática, utilizando também na sala de aula. Então, quero ser bem ousada e ver se nesse período, nesse tempinho que a gente tem aqui nesse espaço virtual, se eu consigo falar da minha tese, então, de uma maneira mais geral, dizer tudo que eu trabalhei, e também fazer um jabá, então, assim, do livro, né? Que ele é interessante para filósofos, investigadores que querem pensar mais a fundo, mas que eu tenho também uma preocupação muito grande em servir de uma maneira didática, assim, para abrir um pouco do assunto sobre especismo, sobre ética de uma maneira geral também. Certo. Então, claro. Sim, e eu falei pro link pro pessoal, mas todo mundo vai comprar também o livro depois, a hora que ele for publicado, você fala pra gente, que a gente faz de divulgação aqui também. Obrigada, Arthur, vou agradecer. Espero que em breve. Hoje uma editora entrou em contato comigo, acredito. Legal. Estou bem feliz. Bom então, demais. Vamos lá. Então, a minha tese, ela tem um título que eu não vou repetir no livro. Porque no livro tem... eu quero que seja mais geral o título, sabe? A tese, às vezes, ela espanta porque tem um título grandão, tem um monte de termos, né? Porque é uma tese, é uma investigação, tem que mostrar a profundidade da pesquisa. E eu quis colocar o Hart, que é um dos autores que eu trabalho na minha tese, ali no título, por quê? O Hart é um filósofo do direito, um filósofo justpositivista. O que isso significa? Significa que ele entende que a fundamentação do direito, do sistema jurídico, não é necessariamente atrelado a uma justificativa moral, a um conteúdo moral. Então, direito e moral têm uma ligação, são relacionados, mas não tem uma justificativa moral que governa o direito, sabe? O governo não está submetido à moral. E, geralmente, quando as pessoas estudam ética animal, a gente pensa na perspectiva de direitos atrelados a uma perspectiva de direitos morais natural, né? Um direito moral à proteção, um direito natural, inato, um valor intrínseco à vida. Então, para mim, é muito interessante dizer que eu comecei a minha pesquisa analisando direitos uma outra perspectiva, sabe? Eu quero começar a fazer essa fundamentação numa perspectiva justpositivista, que primeiro analisa o direito, depois analisa a moral, depois analisa o sistema político, pensa o que é o conceito de direito, para depois entender a sua função e pensar a quem que pode, então, ser atribuído esse dispositivo de proteção
que são os direitos. Aí entra os animais, né? Então, eu coloquei o Hardt no início para falar que o tom da minha tese, né, que tem uma investigação nesse sentido juspositivista. Eu gosto muito da maneira como o Austin, que é um filósofo, um dos primeiros utilitaristas ali, professor de Bentham, por exemplo, que define o juspositivismo dizendo que é não sobre necessariamente o que é moral, porque os utilitaristas têm toda uma teoria moral, mas é sobre o tipo de análise filosófica que vai se fazer. Essa limpeza de conceito, de primeiro entender o direito, entender sua forma, entender sua estrutura, para depois entender o que é a ética, a moral, entender a sua estrutura, entender o seu fundamento, para então fazer uma junção, é muito importante para mim. Eu, como filósofa, funciono dessa maneira e eu gosto da maneira como os juspositivistas constroem os seus argumentos. É claro que eu nem sempre concordo com as suas conclusões, né? Com a maneira como eles desenvolveram as suas teorias de uma maneira totalizante. Eu acho que muitas vezes falta alguns elementos e é por isso que eu quis, então, desenvolver profundamente o tema direitos animais a partir dessa perspectiva, mas desenvolvendo mais aprofundadamente. Então, vamos lá. Então, com isso, eu fiz uma revisão ao Hardt. Então, o meu primeiro capítulo, eu utilizo o Hardt para falar sobre o que são direitos. Então, a maneira como o Hardt explica o sistema jurídico é importante para mim. Eu fiz isso na minha dissertação de mestrado, mas aqui eu estou estudando não o sistema jurídico, mas eu estou estudando esse dispositivo que o sistema jurídico confere, que é um benefício, que é uma proteção, né? Então, os direitos. E aí eu estudei a partir do Hardt, que também já não é algo muito comum. As pessoas geralmente estudam do Hardt o conceito de direito e não o conceito de direitos, né? Então, eu já fiz aí uma coisa bastante interessante para o mundo acadêmico, para quem estuda esse tema. E aí, ao analisar os conceitos de direitos do Hardt, eu fiz uma ligação entre conteúdos de livros diferentes dele e percebi que o fundamento dele, para explicar o que são direitos, é o mesmo fundamento do Hume, do Hobbes, da maioria dos filósofos contratualistas ou utilitaristas, filósofos que têm uma visão, assim, não muito arraigada com o direito natural, mas que eles chamam de um conteúdo mínimo do direito natural. Ou seja, existem algumas características da natureza humana, daí eu vou falar humana aqui e demarcar bem, porque eu vou mudar isso, mas existem algumas características da natureza humana, como a nossa vulnerabilidade de poder ser ferido física e psicologicamente, né? Uma força aproximada, a necessidade de recursos que são limitados, são todas características nossas, né? Que são fatos nossos, que faz com que nós precisemos de um sistema de regras, seja ele jurídico, político ou moral. Nós precisamos de um sistema de regras, porque sem isso, todas essas nossas características que são factuais resultariam, vou usar Hobbes, uma guerra de todos contra todos, por exemplo. Né? A gente precisa de uma ordem, a gente precisa de uma padronização, a gente precisa de alguma regulação que todo mundo possa concordar, para que então a gente tenha uma vida boa, harmonizada. Então, essa é a ideia da filosofia política, essa é a ideia da ética, é a ideia do direito, né? A gente tem uma padronização das nossas condutas para que a gente possa, então, se beneficiar desse regramento e ter um relacionamento melhor, ter uma vida melhor, né? Mais harmoniosa. Então, o que está no fundamento dessa necessidade de existir os sistemas normativos? E aí, tanto Hobbes, quanto Hume, quanto Hardt atribuem esse mesmo fundamento a todos os sistemas jurídicos. Essa também foi uma coisa que eu falei na tese. Eu percebi que a necessidade da existência não do direito, da moral, da política não se difere, né? É o mesmo núcleo de fundamentação. Mas, para além disso,
essas características que fundam a existência do sistema, ela também funda a função é ótimo, né? Ela também concretiza o tipo de função que os direitos vão ter. Então, todos os sistemas que eu falei, político, jurídico, moral, precisam falar em algum momento de um direito, porque aquele que é beneficiado, porque essas características resultam a existência e a necessidade do sistema precisa, então, ser protegida. Então, a gente só tem um sistema jurídico, por exemplo, porque nós somos vulneráveis e, se não tiver ninguém regulando, a gente vai se matar. Então, eu preciso que o sistema jurídico, para além de existir, que ele barre, então, né, essa nossa luta, que ele possa cuidar um dos outros, que ele possa protegermos uns dos outros, né, que ele possa, então, formar acordos, enfim, e aí o sistema vai crescendo e tomando uma série de formas e uma série de dispositivos para ele funcionar. Os direitos, que é o benefício, a proteção, é uma delas, né? E aí, quando eu analisei isso, que já foi muito legal, quando eu percebi, assim, ali no capítulo, que existe uma fundamentação que aceita grandemente pela tradição, né? Falei Hobbes, Hume, Hart, todos eles, mesmo contratualistas ou não, eles entendem essa necessidade da existência do sistema jurídico de uma maneira muito parecida. E todos eles utilizam esse conteúdo mínimo do direito natural. Só que esse conteúdo mínimo do direito natural sempre foi pensado numa perspectiva humana. Mas essas características não são características só dos humanos, né? Então, por exemplo, sermos vulneráveis, suscetíveis a ataques físicos. Todos os animais sencientes podem ser atacados, né? Sofrer violência física, psicológica, afetiva. Essa vulnerabilidade que nós estamos precisando constantemente ser regulados não é algo só dos humanos, é de todos os animais, né? Dizer que existe uma igualdade aproximada, que às vezes as pessoas estão um pouco mais fortes, outras mais fracas, e por isso que em algum momento elas têm que ser protegidas, também vale para o relacionamento interespécie, para todas as espécies, né? Em algum momento, sei lá, um urso pode estar em vantagem com a gente, mas em muitas outras não, porque a gente tem arma, porque a gente tem uma série de recursos que eles não têm. Então, pensar os relacionamentos de uma maneira aproximada, né? Quem são as pessoas que convivem socialmente? Nós não convivemos socialmente só com humanos, nós convivemos socialmente com muitas espécies. Todas elas possuem essas características, todas elas precisam dos mesmos recursos de proteção. Então, eu analisei ao longo desse primeiro capítulo que, pelo menos em matéria de filosofia do direito, não tinha nenhum motivo realmente, um argumento realmente bom para excluir os animais não humanos que não específicos. Então, eu sempre dizer, não, mas é porque é sobre a espécie humana. Ah, então é sobre a espécie humana. Então, na verdade, é uma escolha que não é fundamentada, que não é bem argumentada, né? Então, por isso que ela é especista. Especismo seria um preconceito. Então, uma expulsão da consideração moral com os outros animais apenas por um preconceito e não por uma justificativa moral, racional, de fato, né? Aí eu analisei também que, então, a justificativa, e aí é algo muito importante para quem estuda filosofia, de uma maneira geral, porque daí a gente vai falar com Kant, a gente vai falar com um monte de autor, assim, casca grossa, que vai entender a ética, a política, a moral, como relacionamento de correlação entre deveres e direitos. Então, para além do especismo, para poder justificar o porquê que só humanos possuem direitos, a gente diz que, não, é porque humanos podem ter uma correlação de direitos e deveres, né? Humanos têm poderes para além disso. Então, dizer que direito é um poder também, um poder de ação, não é só uma proteção. Mas aí que o sistema se contradiz totalmente, sabe? Porque isso acontece com um núcleo muito pequeno entre os humanos. Poucos humanos são adultos capazes de escolha moral, que são
os livres moralmente, diriam Kant, né? Os autônomos moralmente. Esse tipo de racionalidade moral que a gente precisa para ter essa correlação entre direito e dever, ela é muito limitada a poucos adultos, né? A gente não pode falar de adolescentes, a gente não pode falar de crianças, a gente não pode falar pessoas que estão com algum tipo de incapacidade para fazer essa escolha, ou alguns idosos, pessoas em fases terminais, enfim. E mesmo assim, o sistema protege todos esses tipos de pessoas, né? Crianças, inclusive empresas, inclusive pessoas não reais, né? O sistema protege. Então, que o sistema, na verdade, quando ele quer usar esse tipo de justificativa, os sistemas normativos total, eles são contraditórios. Então, se não for o especismo, não tem um outro tipo de explicação, né? Porque a explicação mais forte seria, então, a Lacan, essa saída, então, de autonomia moral, o que demonstra que o sistema seria muito mais exclusivo, não só aos animais, mas excluiria também um monte de humanos. E não é isso que a gente quer. A gente quer um sistema que harmonize nossas relações sociais, porque a gente convive em muitos, não só adultos, humanos, então a gente precisa regular todos esses relacionamentos. Então a gente precisa falar de uma sociedade que se relaciona de maneira interespécie e pensar em todas as espécies como um núcleo ali que funda a existência dos sistemas normativos, né? Então, isso é só o meu primeiro capítulo. Meu primeiro capítulo é... Ai, tô me achando, né? Esse é o primeiro capítulo. Mas o Hart, ele fala em direitos morais também? Ou só direito no sentido legal e dos sistemas jurídicos? Ele fala das duas maneiras, mas assim, o foco dele é direito jurídico, né? Ele tem um livrinho também que ele fala sobre direito político, mas é muito pouco. Ele fala assim, para fazer uma relação. Olha, tá vendo aqui o direito jurídico se relacionando com o direito político, ele toma uma força muito grande de mudança de esfera social, sabe? O direito moral, quando ele está arraigado junto com uma moral crítica, que vem da esfera social, que participa da tomada de decisão e entra no sistema jurídico, é aí que o direito se torna melhor também. Então, assim, é sempre de uma maneira, no sentido de relação. O Hart tem um artigo sobre direitos naturais, onde ele fala numa nota de rodapé, assim, e as crianças, os animais, né, eles possuem essas características que derivariam direitos jurídicos. Então, ele diria, né, ele não falou exatamente assim, mas o que eu compreendo derivariam direitos jurídicos, porque tem direitos morais, sabe? Mas ele não fala isso. Então, assim, é o que dá para tirar desse artigo dele, que inclusive é um artigo muito importante para mim, porque ele fala, é o único momento dizendo que o sistema... Arthur? Oi? Eu travei? Na verdade, saiu. Ué? Tudo bem para tudo. Vocês estão vendo? Ixi. Bom, para mim tá tudo bem. Vou continuar, pode? Pode. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá. Vocês estão ouvindo ainda, gente? Acho que sim, disseram que deu certo. Ô, Arthur, tu acha que tá muito difícil de entender? Eu acho que tá bom. Eu tô gostando. É porque eu fiz essa pergunta porque geralmente, para quem, por exemplo, estuda ética, eu ouvi muito falar em direitos morais, né? E foi... E aí depois eu vou fazer no capítulo 3 uma discussão só sobre isso, só sobre direitos morais, que é bem importante. Mas agora eu tô pensando em algo anterior, como se fosse uma fundamentação. Eu uso o Hart para pensar nisso, por conta da metodologia dele, que eu já expliquei que é justpositivista e eu gosto. Mas eu sempre penso esses sistemas separadamente, para depois relacionar, né? Então, em algum momento, eu vou ter que pensar só o sistema jurídico, é o que eu faço no capítulo 2. No capítulo 3, eu penso só o sistema moral. No capítulo 4, só o político.
E no capítulo 5, eu penso só a educação crítica operando através das esferas sociais. E aí eu uso um pouco de Habermas, os teóricos críticos. Então, cada capítulo depois eu me debruço em cada um deles. Só que esse primeiro capítulo é muito importante para mim, porque ele é essa limpeza mesmo dos conceitos, sabe? Então, o que eu compreendo por direitos? Então, o que são os direitos? Se a gente quer falar de direitos animais, a gente tem que entender o que são direitos, de uma maneira geral, né? Então, direito é algo que surge por quê? Surge porque nós precisamos regular a nossa conduta por conta de características da nossa natureza, e a natureza é de características que nós temos mesmo, né, antropológicas, não é nada nesse sentido transcendental que falaria de um direito inato, né, mas é de características antropológicas. Essas características nos obrigam a ter algum tipo de regulação na nossa conduta para a gente viver em sociedade. Então, para a gente viver em sociedade, a gente precisa ter sistemas de regras. Para ter sistema de regras, a gente, então, cria alguns dispositivos de proteção e benefício para que ele funcione. Aí surge os direitos, né? E aí, quando eu faço essa limpeza, eu percebo que não há nada dentro desse núcleo que exclua os animais não humanos. Pelo contrário, todas essas características são de todos os animais sencientes. Então, para mim, para falar de direitos, a gente já compreenda o especismo ali junto, né? Compreenda que se a gente falar só de humanos, a gente está utilizando um preconceito, né? Uma barreira de espécies que exclui de benefício um monte de outros indivíduos que são não humanos, né? E isso a gente vai ter consequências, então, na prática. Então, eu estou pensando o fundamento para depois, ao longo da tese, lá no capítulo 5, por exemplo, falar de veganismo, falar de poder do Estado, do poder do mercado, mas antes, para mim, essa fundamentação é muito importante. Certo? Certo. Então, isso eu faço no capítulo 1. No capítulo 2, eu vou estudar, então, só o sistema jurídico. Então, eu estudo Gary Francione, que é um filósofo aí bem top, né, para quem é vegano, mas eu faço uma série de críticas ao Francione, porque, assim, ele é jurista, né, ele não entende nada de ética, ele tem um problema, ele tem uma esquizofrenia, para usar o termo dele, muito grande para entender o que é ética, ele não entendeu nada do Singer, né, ele acha que ele está usando o princípio que os utilitaristas criaram de uma maneira certa e não Singer, né, que é filósofo. Então, assim, o Francione tem uma deficiência muito grande, mas por que então que eu escolho utilizar o Francione ainda? Porque entre os juristas ele faz uma movimentação importante em analisar o direito. Então, se a gente pega a obra do Francione e a gente separa o que é análise do direito, o que é análise de ética, a gente fica só com a análise do direito que funciona, que presta em algum sentido, né? Que é importante. Então, eu faço nesse sentido, acho que a minha tese também, meu livro, nesse sentido é interessante, para pessoas que não têm questões então tão aprofundadas, né? O capítulo 2 para estudantes do direito, para estudantes de filosofia que querem entender essa discussão dos filósofos do direito para com a ética, porque às vezes é muito confuso, né? Para a gente que estuda ética, ver o tipo de distinção que eles fazem, às vezes é muito ruim. Então, Francione tem que ter esse cuidado, e eu faço essa discussão na tese, né? Faço essa discussão, faço um pouquinho do debate dele, do Singer, explico por que eu acho importante trabalhar com Francione. Acho importante porque ele fala no sentido de propriedade, que é importante para o direito. Se a gente não fala de direitos dos animais, no sentido que a gente vai sempre atribuir a eles o sentido de objeto, de propriedade, de serviço, né? Então, por isso que o Francione é importante. Um olhar que realmente filósofos da moralidade não conseguem ter, porque é algo próprio do sistema jurídico. Mas aí eu também analiso o Stephen Wise, que ele sim é um filósofo do direito sem contradições morais, sem contradições filosóficas, e ele faz uma discussão com Kant muito importante. Então, aquilo que eu estava falando anteriormente, que eu comecei lá no primeiro capítulo,
falando dessa exigência de proteção e de direitos e deveres, e ter essa característica de racionalidade moral, que é pouco de alguns adultos, né? Então, autonomia moral, liberdade moral, que é algo que Kant exige para dar direitos, para o Wise isso não faz sentido, e aí ele desconstrói isso para falar, então, de uma autonomia prática. Então, a autonomia não é a nossa capacidade de operar princípios universais, né? Então, o que seria essa autonomia? Quem é o autônomo para o Kant? Então, agora um parênteses para explicar isso. O autônomo para o Kant é aquela pessoa que consegue operar os princípios universais. Então, que eu consigo saber que o que vale para mim, vale para todo mundo. Mas não é porque eu quero que valha, é porque todo mundo precisa que vale, que então vale para todo mundo e vale para mim, né? Essa é a moral, o básico imperativo categórico do Kant, e para ele, os humanos só possuem valor porque nós fazemos esse tipo de raciocínio. Só que na prática a gente sabe que nem todo mundo consegue operar os princípios universais, né? Não é assim, nem todo mundo consegue raciocinar dessa maneira. Então, o Kant também é bastante limitador quando ele coloca esse tipo de característica, porque ele está falando só de adultos com capacidade de escolhas, né? A gente tem, entre adultos, muitos que não fazem esse tipo de operação, crianças, e crianças, inclusive, que nunca vão fazer, né? Crianças que a gente pode dizer, mas as crianças têm potência, uma capacidade para, então, operar princípios universais. Mas algumas pessoas não, algumas pessoas nunca vão fazer, né? Então, é importante quebrar essa ideia de autonomia moral e pensar numa autonomia prática, que é o que sugere o Wise. E aí muda tudo pra gente, porque então o sistema jurídico ele não vai cuidar só dessas vulnerabilidades do adulto capaz de escolha, mas vai cuidar de coisas mais básicas ainda, que é inerente a relações, né? Que é inerente também à subjetividade de escolhas práticas. Então, incluir todos os animais sencientes e com isso traz, então, um dever para os sistemas terem um cuidado maior com todos os animais. Então, muda muita coisa, né? E aí eu vou, então, para o capítulo 3. Deixa eu só tomar uma água e com isso responder aqui a pergunta. Outro dia eu posso fazer uma live sobre mim. Não, Lu, eu não posso, porque eu não entendo nada disso. Ô, Maria, você poderia falar também um pouco sobre a palavra senciente, né? Às vezes tem gente que não é da filosofia ou não... Por que esse critério da senciência, né? Tá, boa. Então, a senciência, ela é uma categoria científica, né? Então, a gente tem um relatório da Declaração de Cambridge, que os neurocientistas desenvolveram esse conceito e disseram que quais os animais, e aí praticamente todos os animais que a gente, né, consegue lembrar, assim, inclusive peixes, camarões, enfim. Todos os animais, acho que vertebrados e invertebrados, mas enfim, eles possuem uma capacidade não só de sentir dor física, mas também uma capacidade de dor psicológica e subjetiva, né? Então, essa subjetividade é algo importante para falar do critério de ciência. Então, todos aqueles argumentos que a gente poderia ter no tipo, então eu mato um animal sem ele sentir dor, não faz sentido, porque a gente não está falando só de dor física, a gente está falando também de dor psicológica, a gente está falando de, então, romper um projeto de vida subjetiva, a gente está falando das relações que esses animais estabelecem, né? Então, nesse sentido, quem tem liberdade prática? Que susto. Desculpa, eu ouvi um barulho aqui da porta. Quem tem senciência são essas pessoas vulneráveis, né? Pessoas, eu falo de personalidade, né? Então, porque não são só humanos. E que precisariam, então, ser protegidos e ter uma atenção importante dos sistemas para com eles, né? Mas, e aí no capítulo 3 eu vou falar
nesse sentido da ciência, porque, de uma maneira comum, os filósofos da moralidade, Reagan, Richard Ryder, Primat, Singer, as ecofeministas, todos esses filósofos, eles trabalham com esse critério da ciência, né? Todos eles conseguem falar, então, dessa subjetividade, porque trabalham com esse critério, mas cada um deles entende ética de uma maneira. E cada um deles, então, por entender ética de uma maneira, estabelece, né, algumas coisas, algumas fundamentações que outros não estabelecem. Então, no capítulo 3, é esse capítulo, assim, que eu digo que ele é bem interessante para quem quer aprender sobre filosofia moral, sobre ética animal, né? Porque eu faço, então, um debate entre essas principais correntes. Mas uma coisa que eu gosto bastante dele, no meu capítulo, é que quando eu apresento, então, esses autores e essas teorias, eu vou dizendo o que serve e o que não serve para mim, né? Então, por exemplo, é muito importante falar do Ryder, porque ele que cunhou, a partir do Primat, esse conceito de especismo, mas mais do que isso, porque ele entende que essa fronteira do especismo está muito interligado com a noção sistêmica, está muito ligado com essa noção de uma revolução educacional que passa pela linguagem, que passa pela estrutura estatal, que passa pela política. Então, assim, eu já vou mostrando que a possível relação entre a moral e a política, que é, então, o capítulo 4, né? Então, vamos lá. Relembrando, capítulo 1, então, é esse espaço de fundamentação para pensar o que são direitos. Então, eu uso uma metodologia a partir de Hart, que é um jus positivista. Então, vai pensar direito, moral, política, tudo separado para depois poder ligar, né? Então, é isso que eu faço no meu livro, né? Na minha tese, de maneira geral. Eu quero analisá-los de maneira separada. Então, no capítulo 1, eu faço a fundamentação, para que no capítulo 2 eu analise só o sistema jurídico, no capítulo 3 eu analise só o sistema moral, no capítulo 4 só o político, no 5º só pense uma maneira deles se ligarem através da educação crítica, que é essa estrutura sociológica, né? Então, quando eu vou apresentando esses autores que são importantes para a literatura, então eu cito assim, os principais filósofos da moralidade em relação aos animais, eu cito os principais filósofos jurídicos e também da política, tem um teor assim de literatura importante na minha tese, mas também quando eu vou apresentando, eu já vou fazendo essa limpeza para o meu objetivo, né? Então, para pensar uma ética a partir de relações, para pensar uma ética mais inclusiva, para pensar uma ética que seja relacionada também com políticas públicas, eu preciso pensar esse conceito de qual maneira, né? Então, o conceito de subjetividade do Tom Reagan é importante para mim? Mas ele é limitado para o meu objetivo, então eu tenho que colá-lo com outro conceito, sabe? Então, eu vou fazendo isso, porque eu quero pensar uma ética mais complexa. Eu não quero pensar uma ética só ligada a princípios racionais. Eu também quero pensar uma ética ligada a cuidado, a empatia, pensar relações. Porque é só assim que eu vou conseguir lá no meu capítulo 4 falar de política pública, né? Então eu vou fazendo essas costuras. E aí no capítulo 4 eu falo da Nussbaum, falo do Gardner, falo do William da Sue Donaldson, deixa eu ver mais quem, do John Rawls, que no final das contas está ali fundamentando, assim como eu falei do Kant lá no capítulo 2, e aí tem que rever um pouco do Rawls para poder encaixar nesse filósofo. Aí, de novo, né, eu tenho uma crítica ao Gardner, uma crítica a Sue Donaldson e William Licker, né, tem alguns desenvolvimentos nesse sentido, mas esse capítulo é um capítulo importante para mostrar, assim, a insuficiência. Isso é importante. Para mim é insuficiente pensar sistema jurídico sozinho em termos de direito. É insuficiente pensar a ética, a moralidade sozinha em termos de direitos. E também o âmbito político. Então, para a gente conseguir falar de direitos,
num sentido mais completo, e aí lembrando lá no meu primeiro capítulo, que eu falei que o que fundamenta a existência de todos esses sistemas jurídicos é a mesma coisa, para mim, eles, no final de tudo, precisam ser interligados, sabe? Eles têm o mesmo fundamento, e quando eu analiso eles separadamente, eu percebo que eles são insuficientes sozinhos. Então, no final, eu vou sugerir essa ligação. Mas veja bem a minha metodologia positivista, que eu preciso primeiro analisá-los separadamente para perceber quais as insuficiências, para depois falar da importância da sua relação e da sua conexão, né? E isso é muito importante, porque é aí que a gente vai percebendo como, por que tem que se conectar, né? E tem que se conectar porque o sistema jurídico e o sistema ético, né? A gente só consegue falar de um direito negativo. O que significa um direito negativo? Significa um direito de não interferência. Então, eu vou dizer, né? O Arthur não pode ser maltratado. O Arthur não pode ser violado, né? Então, é um direito de não interferência que eu não posso fazer com o Arthur. Então, o Arthur tem direito à vida nesse sentido, então ele não pode ser morto, por exemplo. É um direito de não interferência. A gente só diz o que a gente não pode fazer com o Arthur. Mas a gente não muda a vida do Arthur de fato. Um direito positivo vai dizer, não, o Arthur não tem só direito à vida, o Arthur também tem direito à educação pública de qualidade, custeada pelo Estado. O Arthur também tem direitos a relações afetivas bem estabelecidas, então a gente vai cuidar também dentro dos sistemas que não tenha violência doméstica, né? Enfim, uma série de outros cuidados que dentro do sistema jurídico não é possível. Dentro da ética sozinha a gente não consegue, a gente precisa pensar numa perspectiva prática colada com políticas públicas, por exemplo, com uma estrutura, né? Então, esse capítulo 4 vai mostrar, assim, a importância da conexão desses sistemas para pensar direito. Então, quando alguém fala direitos animais, para mim, só faz sentido falar de direitos animais se for numa perspectiva de um direito positivo, que mude a realidade daquele animal. Então, que não diga só não mate aquele animal, mas que, de fato, dê um espaço para aquele animal possa sobreviver, que cuide que aquele animal possa ter relações afetivas interespécie com pessoas da mesma espécie, né? Que ele tenha não só direito a ir buscar a sua alimentação, mas que ele tenha alimentação, né? Então, para mim, assim, falar de direitos animais tem que ter essa perspectiva positiva, tem que ter, então, essa perspectiva política, né? Tem que pensar a estrutura. E aí, no capítulo 5, eu encerro fazendo essas amarrações, dizendo que isso é possível se a gente pensar uma educação crítica, com o olhar de uma solidariedade interespécie, faço toda uma fundamentação da teoria crítica, então, para fazer um diagnóstico, mas para pensar que os humanos também têm essa tarefa e esse dever dessa solidariedade, né? Aí falo da importância, então, do Estado operar custeando políticas públicas, do Estado promover, então, que as pessoas tenham essa educação crítica, enfim, faço um diálogo nesse sentido, né? Então, eu falo de um veganismo no final, que não seja atrelado no mercado, mas que seja atrelado a essa política de solidariedade dentro da estrutura que permanece, então, com uma justiça entre todas as relações, humanas e não humanas, né? Sobrou 10 minutos. Acho que eu consegui, né? Então é isso, gente. Meu belíssimo conteúdo. Acho que a minha tese... Eu vou fazer um jabá, vou vender aqui, né? Acho que a minha tese, claro, tem uma nomenclatura, um rigor, né? Para ganhar um título de doutorado, não tenho só que fazer essas inovações, mas eu tenho que mostrar que eu realmente entendo o conteúdo que eu estou falando. Então, quando eu falo de Hartmann, eu tenho que mostrar bastante o Hartmann, tem bastante coisa de conceitos pesados, porque eu faço, né, uma limpeza conceitual em todas essas 3 perspectivas dos sistemas. Então, às vezes parece um pouco difícil, não é uma leitura introdutória, não é uma leitura básica, mas eu, de fato, desde que eu escrevi, eu penso que tem que ser um conteúdo acessível para todo mundo, né? Então,
Eu tenho muitas recomendações como é que chama? De rodapé. Como é que chama embaixo? Na nota de rodapé. Faço muitas observações, recomendações. É uma tese que fundamenta toda a nossa relação com animais humanos e não humanos. Então, tem muita discussão que pode ser gerada a partir daí. Aí eu sugiro coisas em notas de rodapé, né? Então, assim, eu realmente acredito que a minha tese ela pode servir para um diálogo de uma investigação filosófica mais aprofundada, como é o caso do olhar que o Arthur vai ter para a minha tese. Mas eu tenho bastante alunas da graduação que leem a tese e conseguem trabalhar, sabe? Que conseguem entender. Então, acho que quando eu penso os capítulos 2, 3 e 4, eles são bem amarrados uns com os outros, apesar de estar estudando os sistemas de uma maneira separada, eu tenho cuidado de o tempo todo fazer uma costura, né? Ó, a gente está estudando os sistemas jurídicos separadamente, ele é insuficiente por isso, então a gente tem que pensar na perspectiva do direito moral. O direito moral serve para isso, isso e aquilo, nesse sentido só ele é insuficiente, então a gente precisa pensar de tal maneira, né? Então já vou adiantando um pouco, faço uma introdução e uma conclusão de cada capítulo, né, para fazer essa ligação. Então, tenho orgulho, fico feliz. Muito bom. E não quero parecer, eu morro de medo, Arthur, de parecer uma pessoa boba, porque quem não me conhece, e aqui temos, né, quase 30 pessoas, a maioria não me conhece, não sabe que eu sou tipo palhaça, que gosta de fazer assim, de um quê de convencida, mas dizendo que é uma perspectiva humilde, eu de fato tenho orgulho do que eu construí, e eu vim assim de um processo terapêutico importante para conseguir hoje falar da minha tese, né, do meu futuro livro, nesse sentido. Acho que, assim, como pesquisadora, como professora, como filósofa, é uma preocupação fidedigna para mim que o que eu construí, com o que eu penso, faça sentido não só para mim, sabe? Faça sentido para todo mundo. Então, por isso que eu quis, assim, fazer toda esse resumo da tese e falar da importância dele, porque acho que é importante para mim como pesquisadora, mas é também para quem está escutando filosofia e não é filósofo, saber que a filosofia importa. É importante para os alunos da graduação, né, saber que a gente não precisa fazer uma filosofia rebuscada, difícil, inacessível. A filosofia ela pode ser mais versátil, que ela faz sentido para um público maior, né? Então, isso, que faz a inspiração. Tomara que dê certo de publicar ela em breve. Parabéns pelo trabalho. Eu comecei a ler, não deu tempo de terminar, né? Você passou tem pouco tempo, mas eu tô gostando. Tô no primeiro capítulo ainda, não consegui ler todo o desenvolvimento do que você explicou pra gente. O primeiro capítulo é o mais difícil, eu acho. Mas eu queria fazer... Não, desculpa. Não, imagina. Eu queria fazer uma pergunta justamente sobre a parte política, porque é uma parte que está sendo explorada recentemente, né, pelos estudiosos das relações humanos e animais, éticas e políticas. Tem ainda pouca coisa para se ler, né? Em português, a sua tese em português menos ainda, bibliografia. A sua tese é uma das poucas coisas que poucas publicações tocam nesse assunto. E qual que é a sua posição, assim, mais especificamente sobre a política? Como deveríamos agir, né? Você falou em políticas públicas. Então, isso é verdade, né? Minha tese é um dos poucos conteúdos que fala de direitos políticos aos animais, né? Tem muito estudo em inglês. Em português, eu acho que só o livro da Martha Nussbaum fala nisso. Então, é uma referência bem importante. Fronteiras da Justiça é o título do livro. Ela fala, então, da barreira da espécie, da deficiência e da nacionalidade, que geralmente são esquecidos, né, no campo político. E aí a Nussbaum faz uma reconstrução do Kant, faz uma reconstrução do Rawls, que é bem importante, que todos os autores de política, em algum momento, têm que falar. Então, qual é o tema aqui de política, né?
dizer que os animais e as suas vidas importam como matéria pública. E matéria pública, então, tem dois sentidos. Significa para o povo reunido enquanto coletivo. Quando a gente pensa enquanto coletivo, a gente não pode esquecer que os animais fazem parte desse coletivo. E enquanto estrutura, por exemplo, estatal, né? Então, política é o campo da estrutura estatal. A gente tem que pensar que as nossas ruas, elas têm que estar adaptadas não só para as nossas necessidades, mas como para as necessidades dos animais não humanos também, né? Como que eles vão transitar, né? Então, é pensar nesse sentido de estrutura. Então, a minha tese, ela precisa pensar um estado mais largo, ela pensa, né? Práticas sociais de solidariedade, então, assim, realmente uma preocupação do coletivo e uma responsabilidade social com o coletivo, e esse coletivo é ainda maior porque precisa incluir os animais. E quando a gente fala, então, de preocupação do Estado, fazer política pública, por exemplo, para falar de educação sexual, para falar de educação de saúde bucal, a gente tem que fazer, com certeza, um tipo de educação de política pública de relacionamento interespécie, para conhecer quem são os animais, né, que estão aqui ao nosso redor, como nós nos comportamos com eles, o que eles necessitam, como que a gente realmente se relaciona, né? Como que a gente se relaciona? A gente precisa que o governo invista dinheiro nosso, público, então por isso que é público, do coletivo, para que a gente possa pesquisar sobre isso, pensar sobre isso, né? E promover também estruturas que estejam recebendo bem esses animais. Então, os animais não humanos precisam ter cuidados de saúde, né? Aqui em Florianópolis a gente tem um SAMU público para animais, tipo um veterinário, né? Para cachorros de rua, isso é muito interessante. Isso, o Estado tem que pensar quem que cuida dos cachorros de rua, quem que cuida, né, dos animais de rua. A gente precisa pensar na nossa estrutura social, não só para a gente, para eles também. E eu sei que é um desafio. Muita gente deve estar pensando, mas dinheiro da onde? Gente, dinheiro é uma coisa que a gente cria. Dinheiro é uma coisa que a gente cria. Só que qual é o nosso problema maior? Muita gente tem muito dinheiro e muito mais gente tem pouco dinheiro. Então, assim, falar de reforma agrária para fazer uma divisão entre os animais não humanos também, sabe? Para beneficiar todo mundo que está aqui vivendo, respirando. A gente não pode achar que o nosso dinheiro serve só para nossa comodidade, né? Então, repensar toda uma relação realmente nova com os animais não humanos, e isso inclui também a natureza, né? Eu falo pouco sobre isso, porque o meu foco é falar sobre direitos, e eu acho que a perspectiva de direitos não serve exatamente à natureza, a perspectiva de direitos que eu desenvolvo, que é um direito positivo, né? Esse direito positivo... Maria, eu vou ter que encerrar para poder salvar, aí a gente volta para, se o pessoal tiver perguntas, eles vão pensando nas perguntas, e a gente faz mais uns 15, 20 minutinhos de perguntas e encerra. Pode ser? Deixar. Você falava sobre uma questão assim que eu queria colocar, você comentava sobre os animais selvagens ou que vivem na natureza, de não tocar nesse assunto, mas é um assunto interessante, né, colocando na discussão, porque há um consenso moral de que nós não deveríamos ajudá-los, né, que é justamente esse tema, né, de direitos positivos ou de o que devemos fazer além de não prejudicar, né? Esse é um tema bastante polêmico na nossa área, né, Arthur? E eu adoro, porque eu escolhi fazer a minha orientação... O Oscar, né? Sanduíche com Oscar Horta na Espanha por isso, né? Como que eu descobri o Horta, né? Eu estava lendo o livro do Zoópolis, que é do William Lick e a Sue Donaldson, e aí eles fazem uma divisão entre animais domésticos, animais selvagens e animais limiares, fica um meio termo. E aí, depois que eu li o livro, eu pesquisei na internet, eu fazia um grupo de estudos na época sobre esse tema,
Então, a gente leu durante um semestre esse capítulo, e no segundo semestre a gente leu críticas ao livro. E aí um dos artigos que a gente leu era do Horta, e o Horta, então, batendo nessa tecla dos autores do Zoópolis, então, defenderem uma perspectiva de direito positivo, mas excluírem disso todos os animais silvestres, né? Os animais que eles chamaram de soberanos. São soberanos, então a gente não conseguiria atendê-los. E aí, nossa, eu adorei, e acho que é esse o caminho, assim, né? E aí eu posso indicar a tese do Luciano Cunha, que é meu colega, foi meu colega de doutorado, e ele estudou exatamente essa questão, né, sobre o dever de ajuda para com os animais silvestres. Na minha tese, eu sugiro a tese dele, sugiro textos do meu orientador, faço assim uma crítica aos zoópolis, mas eu não aprofundo tanto. Então, o que eu acredito? Realmente, para ter uma perspectiva positiva, a gente precisa se preocupar com a vida de todos os animais. Isso inclui os animais que estão aqui no âmbito doméstico, os animais que estão no âmbito, né, lineares, que seriam, por exemplo, pombos, né, que nem são soberanos, mas também participam aqui do âmbito doméstico, mas também os selvagens. Por quê? A vida dos animais selvagens, ela não é um mundo cor-de-rosa, né? Não é um mundo, assim, que eles têm abundância de tudo, que o que a gente faz aqui não atinge lá, e como se eles não tivessem necessidade, sabe? A noção que geralmente as pessoas têm é que os animais precisariam viver longe da gente. Mas já que eles não vivem longe da gente, a gente vai ter que dar um jeito de conviver com quem está aqui vivendo, né? Mas não é bem assim. A gente ocupa o mesmo lugar na Terra. Por mais que a gente tivesse assim um território separado, a gente está ali sofrendo os mesmos problemas climáticos, a gente está sofrendo, né, a mesma escassez de recurso, todos nós somos vulneráveis, são toda a história lá do meu primeiro capítulo. E nada disso está isento para os animais silvestres. Os animais silvestres estão, inclusive, mais vulneráveis, que é a perspectiva do meu orientador, que ele defende, né, o Horta. E os animais silvestres, na verdade, são aqueles que mais precisam do nosso olhar cuidadoso, porque eles estão aí sofrendo ainda mais com recursos limitados, muitos nascem só para morrer, porque já pegam, né, doenças assim, terríveis, que a gente poderia contribuir. E aí, contribuir não significa a gente ter uma atitude imperialista e chegar, então, modificando toda a vida animal, né? Não é isso. É realmente promover um diálogo, é realmente ter um cuidado, é realmente pensar uma estrutura que a gente possa cuidar da soberania deles, mas também não deixá-los órfãos dos nossos cuidados. E não cuidados no sentido assim, né? Como se a gente fosse muito melhor do que eles, mas a gente tem mais recursos do que eles, né? A gente tem vacina, a gente tem condições de mover alimentação, a gente tem condições em mover território. Travou? Aqui para mim, eu acho que... voltou. Não tá me ouvindo? Agora eu ouvi. Então, estava falando que a gente, na verdade, não precisa pensar, então, que para falar de uma perspectiva de direitos positivos e ajudar os animais selvagens, que então nós vamos nos tornarmos imperialistas, que a gente vai modificar a vida animal, né? Não é isso, é pensar que já é inevitável a nossa relação, não tem como pensar animais e humanos separados, né? A gente habita o mesmo lugar, a gente sofre das mesmas coisas, nós somos igualmente vulneráveis, precisamos igualmente de recursos naturais da natureza que não são ilimitados, aliás, não são só recursos, né? E aí tem uma série de coisas que a gente pode fazer, um diálogo que, se a gente estivesse realmente interessado, fazer um diálogo sério, utilizar, né, toda a nossa lógica ética para pensar coletivamente como ajudar com alimentação, como que ajudar com água, como ajudar com estruturas de saúde pública, né, como ajudar, às vezes, com vacinas. Tem, assim, o Cunha, né, o Luciano Cunha,
tem uma série de modelos de políticas que ele sugere fazer, assim, né? Uhum. É bem interessante. É realmente esse tema importante. Acho que é Vitor o nome. Ele fez uma pergunta nesse assunto, tem duas, na verdade. A do Vitor está relacionada, eu vou fazer primeiro. Intervir nas vidas de animais soberanos significa intervir e transformar culturas de caça e coleta, como a dos povos da floresta? Acho que ele está querendo chegar no ponto da predação, né? Se é intervir na natureza daqueles animais e tal. E, Maria, só a segunda já, o Henrique, esse lado da floresta, depois você pode contrapor. O Henrique, ele pergunta se o veganismo é o caminho, né? Acho que ele está querendo dizer, no que a gente pode fazer na nossa sociedade atual, o veganismo é um caminho de educação, eu imagino, ou de conduta? Uhum. Essas duas. Então, pelo veganismo, né? O veganismo é o caminho, mas veja que na minha tese eu falei de veganismo no último capítulo, inclusive é o último subcapítulo, porque para mim o veganismo só faz sentido se for no contexto que eu desenhei em toda a minha tese, que é de uma ética de solidariedade, que está cuidando das muitas maneiras de dominação, que não é só da relação humanos para com animais, mas também de gênero, de raça, de classe, né? Isso é bem importante de colocar, assim. Então, eu penso que um veganismo é a saída? Se for um veganismo que está pensando num sentido anticapitalista, que está pensando para modificar essas estruturas, um veganismo que não está falando só de produto alimentício na prateleira de mercado, né? É um veganismo da revolução, é um veganismo que está comprometido em mudar todas as esferas de injustiça que estão coladas com dominação e hierarquia. Agora, deixa então eu falar sobre essa pergunta da soberania, né? É muito importante. A gente pode fazer uma referência com os povos indígenas originários, né? É um assunto bem delicado e eu acho assim, eu não tenho completa formação para lidar com ele, não é a minha matéria de estudo focar nesse cenário, né? Eu não chego a pensar, por exemplo, eu realmente acompanhei, eu li os estudos do Horta, do Luciano, sobre predação e tudo mais, mas esse é um tipo de problema filosófico que, para mim, ainda não chegou no momento da minha pesquisa, sabe? Eu acho que a gente tem tanta coisa para resolver antes de falar de predação, sobretudo falar que a gente tem que pensar sobre os animais silvestres, que eles não são soberanos, que eles estão ali sofrendo, tem tanta coisa até falar da predação, de controlar a predação, que pode ficar para um outro momento, sabe? É a mesma coisa com os humanos que estão numa cultura diferente da nossa cultura ocidental, por exemplo, né? Então, todo um cuidado da ética em não ser imperialista, todo um cuidado da ética da gente não impor os nossos valores. Quando a gente fala de uma ética global, quando a gente fala de um diálogo intercultural, quando a gente fala de uma justiça que atravessa fronteiras, a gente está falando, né, por exemplo, em conversar com indígenas e realmente conversar, dialogar, né, de igual para igual, no coletivo, e não chegar impondo uma visão. Então, a construção argumentativa de como nós vamos intervir nos animais é o mesmo tipo de construção racional que a gente pode ter pensando o tipo de intervenção que a gente vai ter com povos originários que estão em situação mais salvaguardadas, né? É assim, dá para fazer uma comparação. De novo, não estou dizendo que é a mesma coisa, né? Porque os animais não falam, os animais, a gente tem uma barreira, uma dificuldade ainda maior, mas só para dizer que eu compreendo essa complexidade, que eu compreendo esse cuidado, né? Eu não acho, por exemplo, quando a gente fala de veganismo, que o veganismo tem que ser uma imposição a todo mundo. Então, não acho que é preciso vir, então, de uma educação crítica, tem que fazer sentido para todo mundo, precisa fazer sentido, porque é o caminho da justiça racionalizado, pensando a solidariedade. Então, a gente não vai, por exemplo, dizer para que os indígenas tenham que se comportar de X e Y maneira. A gente vai convidá-los para que se comportem
de uma maneira crítica, como nós estamos criticando, mas talvez com eles nós chegamos em outras discussões, né? Então, é a gente, enquanto esfera pública, enquanto povo intercultural, pensar também de que maneira a gente pode contribuir para melhorar a vida dos animais não humanos. Então, intervir, né, a história de brincar de Deus e simplesmente fazer o que a gente quer. É no contexto coletivo, no debate público. É realmente ser um debate público mesmo, sabe? Tipo, estou dialogando aqui, eu construí essa tese argumentando as importâncias. Né? O Luciano Cunha mostrando quantos animais nascem só para morrer. A gente tem cientistas mostrando que se a gente, por exemplo, desse um tipo de substância na água para os animais, esse tipo de doença seria erradicada e que aí milhões de animais deixariam de morrer, sabe? É esse tipo de coisa que a gente já tem estudo, que a gente já tem uma preocupação de conhecimento bem estabelecido para poder discutir. Então, mais do que dizer quais são as intervenções já e dizer que então a gente vai modificar a vida dos soberanos, é dizer que essa é uma discussão importante. Acho que essa é uma discussão que a gente precisa pensar enquanto coletividade. E aproveitando, né, o ambiente de indicações, a gente pode indicar, você é colega dele de doutorado, né, você falou que fez junto com ele a tese do Luciano, né, e alguns artigos do Oscar. A tese do Luciano chama Vítimas da Natureza, implicações éticas dos danos que os animais não humanos padecem em decorrência dos processos naturais. Ele consegue achar no repositório também. Exatamente. Da UFSC. Eu e o Luciano defendemos na mesma semana. O Oscar veio para minha banca e para dele, um colega muito querido, tese maravilhosa. Mas a Laís tem uma pergunta para você. É a seguinte: você pode explicitar melhor o uso da teoria crítica que você faz na sua tese? Legal. Então, eu utilizo, assim como eu utilizo o juspositivismo do Hardt lá no início como uma metodologia para pensar as questões filosóficas, no último capítulo, para poder juntar todas essas esferas, eu utilizo, então, uma metodologia da teoria crítica. Então, eu começo falando do Adorno, do Horkheimer, pensando o que é uma educação, o que é a educação que busca a emancipação, né? Começo e depois eu falo com Habermas para pensar essa esfera mais esperançosa de possibilidade e de emancipação, não só de solidariedade dos indivíduos, mas a partir dos sistemas. Então, como eu estou falando do direito, como eu estou falando da política, eu usei um pouco do Habermas para falar, então, que existe nesses sistemas a possibilidade de construir um diálogo emancipatório. Então, a metodologia que eu preciso da teoria crítica é de fazer um diagnóstico social, de mostrar, então, quais são as mazelas, quais são os sintomas, né, que nos levaram a esse diagnóstico. Um diagnóstico que mostra, então, qual é o caminho da emancipação. E aí, o caminho da emancipação realmente é esse veganismo com um diálogo, né, que abrange todas as outras dominações também. E aí pensar que existe possibilidade de sociologicamente unificar esses sistemas. E mais do que isso, né, para que seja uma coisa emancipatória, que realmente mude a realidade dos humanos e não humanos, precisa vir dos sistemas também. Não é só do debate individual, né? Por isso que a teoria crítica é importante para mim. Ela é importante no sentido de conteúdo e ela é importante no sentido de metodologia. E aí eu utilizo, assim, né, autores bem diversos. Gostaria de ter utilizado mais a Nancy Fraser, mas não tinha tempo, já trabalhei com autores demais, assim, né, na minha pesquisa, mas essa é uma coisa que eu estou estudando agora, né, pensar a partir de uma perspectiva da teoria crítica usando a Nancy Fraser também, para pensar as questões de um relacionamento interespécie. Ela não faz isso, mas eu quero utilizar os conceitos dela para pensar essa questão. E mais uma perguntinha, eu acho. O que é ali? Eu não vi. Peraí, deixa eu ver. Acho que essa eu perdi. Um rapaz mandou o link da indicação. Ah, tá, do Luciano. Isso. Perfeito. Isso mesmo.
E tem os textos do meu orientador, do Oscar Horta. São ótimos, né? São ótimos, é uma referência para o Luciano Cunha. Enfim, ele é ótimo. Sugiro muito. É isso, Bom, Arthur. é isso, eu acho. E agradecer. Muito bom. Compraria meu livro? Compraria, tem que publicar. Tá bom. Vai sair em 2020. Acho que vai sair em 2020. Eu espero que saia em 2020. Bom demais. Daí, quando você lançar, você pode vir falar de alguma outra parte com mais cuidado, no sentido de poder explorar um capítulo, alguma ideia, algo mais minucioso, se você quiser, para divulgar. Combinado. Porque Então, 1 hora é pouco, né, 1 hora é pouco. para falar de um livro grande, né? Realmente. Ah, não, para falar da tese inteira, vixi, vai muitas horas. Então, eu queria agradecer, Maria, por ter sido a primeira, por ter topado participar. E espero que você continue acompanhando aqui a gente, sugerindo gente para a gente trazer aqui, indicando. Vou acompanhar, já indiquei, né? Todos os meus colegas, indiquei a Dani, indiquei o Fábio, a Leidiane, se quiser fazer um debate interdisciplinar também sobre fermentação de pão. Então, um dos nossos desejos é poder convidar pessoas de outras áreas, né, no futuro. Mas, assim, primeiro a gente está tentando estabelecer, né, com um modo de funcionamento, principalmente na internet, que essa foi a primeira experiência, mas acho que foi uma experiência muito boa. Ai, e bom. Deu tudo certo. Que bom, que bom. É acho isso. que o pessoal gostou também, né? Tá todo mundo elogiando. Sim. É isso. Se você quiser falar alguma coisa, a última coisa pro pessoal aí, indicar mais alguma coisa, fica à vontade. Quero agradecer, né, a oportunidade. De fato, assim, não é de boca para fora. Para mim é bem especial saber que, por eu ter feito a live, que foi uma coisa muito de realmente reinvenção para mim, eu consegui chegar em pessoas como o Arthur, que não se conhecia, e surgiu a oportunidade, surgiu a ideia de fazer o projeto Via Online também. Eu fico muito feliz. Eu vou continuar acompanhando. Eu acho que, assim, é o início de uma parceria, né? É isso mesmo. E aí eu quero convidar a galera, então, para ficar ligada nas minhas próximas lives. Eu vou fazer pelo menos uma live durante a semana. Eu tenho feito uma live no início da semana, só minha, assim, com uma aula de filosofia. E na sexta-feira, um sextor filosófico com vinho e aí um convidado. E aí é sempre um interlocutor meu da vida real, assim, sabe? Então é um momento contraído, não assim, não é tão maçante. É bem para uma sexta-feira tomar vinho, conversar de filosofia de uma maneira comprometida, mas descontraída também. Legal. Foi nessa aí que eu conheci Não, eu já conhecia, já seguia, mas que eu tive a ideia de fazer também online. Inclusive, eu convidei o Fábio e ele vai ser o próximo a falar aqui no que estamos lendo. Em breve a gente vai divulgar a data certinho, o horário. E eu vou mas vai ser o Fábio. Legal. Obrigada, Arthur. Obrigada por todo mundo que participou, todo mundo que interagiu. Muito especial. Tá bom, obrigado. Até mais. Até a próxima. Até mais. Tchau.